Sejam todos bem-vindos ao canal HD Segurança Eletrônica e neste vídeo de hoje estamos trazendo para vocês diversos modelos de placas eletrônicas, chamado também de placas de comando, que equipam a maioria dos motores de portão hoje em dia. São placas muito conhecidas, no mercado, e também vamos falar tudo sobre essas placas, os benefícios, os malefícios, alguns problemas que estão acontecendo com essas placas, tudo de antemão. Pessoal, eu quero trazer para vocês informações que possam lhe ajudar na melhor escolha nas placas eletrônicas para você estar instalando em seus clientes. Você que é consumidor final, vamos trazer todas as informações sobre esses modelos dessas placas. Esse vídeo aqui não tem intenção nenhuma de denegrir marcas, entendeu? Porque todas as marcas envolvidas aqui são marcas de ótima qualidade, com muitos recursos particulares, entendeu? Então, vamos mostrar tudo sobre essas placas. Como eu falo, não tem intuito de denegrir nenhuma marca. São todas placas boas, vamos estar mostrando na íntegra tudo sobre essas placas. Vamos mostrar tudo. Vamos começar com essa placa da marca Acton, ou muitos também conhecem como Action. Essa placa é bastante interessante porque tem diversos ajustes, para você fazer o ajuste de freio, de rampa, tem aqui esses botões, tudo para fazer isso. Temos aqui os bornes de capacitor, que eu acho bem interessante, um borne separado. Temos aqui os fios comum. Essa placa só tem um relé só de fazer o atracamento. Temos a opção de fusível aqui. Então uma placazinha bem complexa, o sinal dela é muito bom, bem interessante. Tem uns LEDs aqui de indicador de abertura e fechamento. Tem uns LEDs aqui de acessórios, de botoeira, tem tudo aqui. Uma placa muito boa. Ela é com sensor Hall. Essa placa é bastante utilizada para motores de portão da marca Rossi. Rossi, ela é tipo que uma placa parecida com a da Rossi. Vamos mostrar para vocês aqui o que eu estou falando. Essa é uma placa da Rossi, Aqui, como vocês podem ver, ela tem um sensor Hall e ela também tem um sensor Hall na placa da Action. Então, é uma placazinha bem interessante. É uma placa muito boa, mas ela tem alguns problemas que é o chamado delay. Ela teve alguns modelos desses que teve uns delay e estava com dificuldade para você estar acionando controles. Tinha vezes que ela parava de funcionar do nada e teve umas vezes que alguns componentes aqui precisaram ser removidos aqui na sua parte traseira e fomos colocando uns novos e ficou funcionamento perfeito. Então essa placa aqui, pessoal, ela tem um problema de delay, mas fora isso funciona perfeito. Tem algumas vezes o LED abertura fica aceso direto, como se tivesse passando pelo ímã, mas o problema vai ser nesse sensor aqui. Ele é o causador disso. Fora isso, pessoal, uma placa muito boa, uma placa que sucede aí a placa da marca Rossi, que é esse modelo aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Essa é uma placa da Rossi. Também, pessoal, uma placa muito boa. Vamos mostrar sobre isso agora. Como eu falei para vocês, o seguinte, essa placa é uma placa da Rossi muito cheio de recursos muito interessantes. Aqui temos aqui os bornes, Eu acho bem interessante esses bornes de parafuso, justamente para você colocar os acessórios aqui na parte de cima. Temos o borne primeiro de antena, o negativo, botoeira, sinaleira, TX, tem o fotocélula, a fechadura, o GND para você ligar os acessórios, aqui os bornes de motor, entrada corrente alternada, capacitor e os fios de ligação do motor. Tem dois relés de atracamento. Temos a opção de ajustes aqui, você poderá fazer os ajustes aqui de rampa, de freio, tudo nesse botão aqui, tem aqui as opções. Temos aqui a embreagem, temos o ST, como o LED de abertura, de fechamento. Temos aqui os dips para fazer os ajustes aqui de parada suave, predial. Temos aqui o botão de programar os controles remoto. Temos aqui a opção de fotocélula, Aqui uma placa, pessoal, uma placazinha simples de ser instalada. Aqui tem a opção do fusível, que geralmente estoura. É uma placa muito boa, pessoal, muito interessante, um bom sinal. Só que um dos problemas dessa placa é o seguinte, que ela só pega controle da marca Rossi. Ela tem um código chamado código fechado. Ela é fechada, só pega controle da placa, ou seja, da própria Rossi. Ao contrário dessa aqui, que é a chamada similar, que é bem parecida, essa aqui pega qualquer tipo de controle, até mesmo da Rossi ela pega e funciona perfeitamente. Só que a Rossi tem a exclusividade dela, E só pega os controles dela.
Aqui na parte traseira, ela tem aqui todo o seu sistema, né? Aqui, vamos mostrar uma coisa bem interessante para vocês. É bem comum desses tipos de placa da Ross ficar cortando as trilhas, rompendo as trilhas, dá esse tipo de oxidação aqui. Vamos mostrar para vocês mais de perto. Oxidação, muitas vezes rompe aqui essa parte da trilha. Sabe por que acontece isso? Porque esse modelo de placa, ele é muito rebaixado ao solo. Vocês que conhecem motores de portão da Rossi, a placa eletrônica fica muito baixa, lá perto dos parafusos, muito baixinho. Então, qualquer respingo de chuva que vem ali chovendo, uma chuva forte e cai ali pela carcaça, entram pequenos respingos na carcaça, vai acessar a placa eletrônica. Não vai ser um defeito imediato, mas ao longo do tempo vai acontecer da placa parar de funcionar, porque as trilhas vão ser partidas e vão parar de funcionar. Então isso é um problema muito comum dos motores da Ross. Chover, entrar água para dentro. Muitos dizem que é porque vocês colocam os motores de portão diretamente no chão. Muitas vezes, mesmo que você coloque em base, acontece o mesmo problema de quando chove, entrar água na carcaça do motor e acessar a placa eletrônica lá dentro e prejudicar. Uma coisa que também é muito comum encontrar inseto aqui por causa do calor que gera aqui por alguns componentes. Aí os insetos se sentem atraídos e vai lá, provoca um curto entre uma peça e outra e danifica o equipamento. Então, mesmo assim, é uma placa muito boa, né? Se não fosse esses problemas da placa muito rebaixada, quase que nunca dava defeito uma placa dessa. Então, mesmo assim, a marca Ross são placas eletrônicas muito top aí. Então, dando continuidade, vamos agora para uma das placas que aqui na minha região é bastante vendida, né? Vamos mostrar para você uma das melhores placas praticamente, né? Que eu gosto muito de trabalhar com essa placa aqui. É eletrônica porque a simplicidade dela, a facilidade de instalar tudo, configuração de tudo, é muito simples, pega qualquer controle, tem vários recursos, entendeu? Uma placa da Action é muito boa. Aqui temos o fusível. Temos aqui os bornes de conexão do motor do portão, tem a corrente alternada que entra aqui e a ligação do motor. Capacitor você tem que colocar junto, era para ter um borne aqui, eles não colocaram. Temos aqui os conectores de fim de curso, são dois. Temos aqui os LEDs de abertura e fechamento, tem uns LEDs aqui, ou seja, os chips para você fazer acessórios, colocar acessórios. Temos aqui o botão de programação, de pausa, temos o LED de indicação, o transformador, que a maioria das placas eletrônicas hoje não utilizam mais esse tipo de transformador parrudo grandão, é bem um naniquinho velho que dá muito problema. Então, recepção dessa placa, recepção é uma das melhores que tem, de questão de sinal, muito boa, essa placa é extremamente boa, dá muito certo, muito difícil o cliente estar reclamando sobre ela. Essa placa aqui teve um problema de oxidação, mas foi porque entrou inseto aqui nessa placa. Então, com isso, estava fazendo o motor do portão lá do cliente abrir e fechar sozinho, do nada. Porque os insetos davam um curto aqui e fazia o portão do cliente abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar, num ciclo muito grande e acabou danificando o motor do portão desse cliente. Tudo por causa de um inseto entrando. Mas fora isso, pessoal, é uma placa muito boa, muito resistente. Eu gosto muito de trabalhar com essa marca, né? Muito interessante mesmo. Eu peço diversas dela e todos os meus clientes satisfeitos. Vamos partir para a próxima. Então, dando continuidade aqui, pessoal, vamos diretamente agora para a PPA. A PPA vocês conhecem como uma marca que investe muito em tecnologia e é muito boa mesmo em questão de tecnologia. A PPA se sai na frente de muitas empresas aí, né, vigente aí no mercado. Ela trouxe aquele programador que você conecta aqui nessa parte aqui e faz toda a programação sem você estar se abaixando ali do lado do motor do portão para fazer qualquer tipo de programação. Você faz as programações tudo sentadinho ali com o programador e tudo perfeito, tudo funcional. Aqui vamos mostrar aqui a placa. Vocês podem ver aqui temos os bornes aqui de conexão do motor e a corrente alternada. Temos aqui bem interessante aqui o borne do capacitor. Temos dois relés aqui de atracamento. Temos o transformador, é muito interessante isso. Temos aqui a opção de sensor de fim de curso. Temos aqui a opção de luz de garagem. Temos aqui a opção de trava. Temos os LEDs indicadores. Temos aqui a opção de programação para você jampear
ele para você fazer a programação manual sem o programador. Temos aqui os botões aqui de CMD, GRV, temos aqui nessa parte aqui. E é uma placa muito boa, pessoal, muito boa mesmo. Tem um modelo dela que é uma recepção de sinal muito incrível. Quando você coloca aqueles controles da marca Intelbras, aquele controle preto arredondado da Intelbras, de 3 botões, tem uma recepção muito incrível, uma distância muito grande. Muitas vezes ultrapassa 100 metros de distância. Muito bom trabalhar com essa placa. Então, pessoal, mas essas placas aqui tiveram uns probleminhas, né? Como sempre. Tiveram uns problemas de não pegar controle. Teve umas vezes que ela abria o portão do cliente sozinha do nada. Quando vinha um pico de energia, ele abria o portão do cliente, ficava lá aberto. Então, esse foi um dos problemas que teve com essa placa aqui. Teve uns retornos aí para os clientes que geram até um certo prejuízo aqui para a gente, né? Retornando por causa de defeito desse modelo de placa. Mas fora isso, pessoal, uma placa muito boa, cheia de tecnologia. Eu gosto muito dessa opção aqui do programador. Isso é uma coisa que sai na frente da PPA das outras marcas, né? Ela consegue se sair na frente por causa disso. Isso é uma grande sacada da PPA, né? Nessa parte aqui. Vamos para o próximo passo, pessoal. Ainda é uma placa da PPA, é uma placa mais avançada do que aquela outra que eu mostrei lá. Ela tem todos os recursos que teve problemas naquela placa ali. Nessas aqui, essa foi corrigido todos os defeitos. O único defeito que essa placa tinha era que ou seja, quando você colocava o programador aqui, você encontrava o menu dela todo em chinês. Acontecia bastante do menu dela estar em chinês. Muitas vezes você não conseguia fazer nenhum tipo de programação com o Jampiano aqui. Você não conseguia aprender controle, diversas coisas você não conseguia. Então esse foi o único problema essa placa eletrônica. Foi que o menu dela ficava todo em chinês. Você não conseguia trocar. E muitas vezes se não tivesse um programador, cara, tava ruim. E mesmo que você fosse para fazer as programações por aqui, dava uma série de dor de cabeça. Você não conseguia fazer as programações, porque ela deu um teacher. Ela, tipo que a memória dela de recepção deu um BO e não conseguiu funcionar direito. Então esse é um problema que teve nessa placa. Fora isso, só foi isso. Deixa eu ver aqui. Tem uma plaquinha da PPA, uma plaquinha bem simples aqui, ó, simplesinha. Mas uma placa, pessoal, muito boa. Essa aqui teve um sinal incrível de distância. Quando você coloca ela com o controle daquela marca Intelbras, o sinal dela vai longe, pessoal. Longe, longe mesmo. A única diferença dela é porque ela não tem aquele conector ali de você colocar o programador. Ela não tem. Então você tem que fazer toda a programação manualmente. Mas fora isso, pessoal, uma placa muito boa. Temos aqui os bornes aqui de conexão. Ela, se eu não me engano, é que o borne capacitor tem aqui. Então é bem interessante, pessoal. Bem interessante mesmo esse tipo de placa. Funciona bem. Deixa eu ver aqui. É bom toda essa placa. Vamos para a próxima placa. Então, ainda dando continuidade, né? Tem a placa da Garen, né? A Garen é muito conhecida também, suas placas eletrônicas. Temos aqui também quase parecido com as outras lá, quase todos os recursos que as outras têm, ela tem também. Aqui eu tenho os botões de fazer as configurações, o borne de rampa, tem o capacitor, os fios de ligação do motor, corrente alternada, de recepção. Tenho aqui os LEDs indicadores. Tem aqui o jumperzinho JP1 que você tem que cortar se você não for usar a fotocélula. Tem aqui esses de acessório, você não utiliza. Temos aqui a plaquinha receptora. Temos aqui a entrada de sensores, né? Temos aqui também mais outros sensores. Aqui temos a opção de fotocélula. Aqui é para você ligar a trava, acessórios nessa parte. E uma plaquinha muito boa, uma plaquinha simplesinha, não tem muita coisa que se falar sobre ela. Agora também ela tem defeitos também. Tem casos que ela não consegue receber controles remotos. Do nada ela para de funcionar, ela não consegue receber controles remotos. E ela para de funcionar muitas vezes. Mais que você faça qualquer tipo de programação, você tem que trocar a placa, não adianta. Muitas vezes você dá o acionamento via controle remoto. Tem uma vez que ela aciona, ela dá um zumbido para o motor. Só que ela, quando vai retornar, não retorna. Ela não retorna. Então você tem que trocar a placa por inteiro e levar até uma assistência, porque ela teve um problema aí que quando o motor só subia não retornava. Ah, mas ela foi porque cortou o jumper está cortado? Sim, está cortado. Mesmo assim não teve sucesso, tem que trocar a placa, não tem futuro.
Aqui dando continuidade, agora vamos para a parte das placas trifásicas da marca PPA, a Triflex Facility. Essas placas aqui, pessoal, uma das placas mais inovadoras que tem aqui no mercado, né? Uma placa completamente cheia de função, completamente extraordinária, uma placa muito boa, muito robusta, questão do o dissipador de calor, os capacitores é integrado, não precisa você estar colocando capacitores ali por fora da placa para um motor de portão. Ela já tem integrado diretamente na placa, já é um grande diferencial. Tem diversos LEDs aqui de funcionamento, né? Tem o OSC, tem o LED como fechado, como aberto, o CMD. É uma placa toda completa. Temos aqui a opção de programador, de colocar o programador para fazer as configurações. Tem a opção de e-code, tem a opção de acessórios. Tem a opção de botoeira que fica nessa parte. A de sensor. Temos aqui o transformador. Temos aqui os fios de entrada aqui diretamente da corrente alternada. Temos aqui a opção de você mudar a corrente ali do momento. E temos aqui a saída trifásica. Aqui são 3 bornes aqui de saída trifásica para você alimentar o seu motor de portão. É uma placa extremamente cheia de recursos, pessoal. Uma placa que deixa seu motor numa velocidade extrema, muito rápido mesmo, extremamente. É uma das placas no mercado que tem maior velocidade aí para acionar nos motores de portão, mas ela só funciona para motores trifásicos. Então é uma das placas mais rápidas que tem no mercado, uma placa mais complexa que existe aí no mercado para todo tipo de configuração que é possível, você consegue fazer nesse modelo de placa. É uma placa extremamente avançada, pessoal. Ela tem uma versão 2, deixa eu ver aqui, eu procuro a versão 2 aqui, 1.5. Deixa aqui. Essa é tudo 1.5. Então, são placas, pessoal, muito rápidas, muito cheias de atividades, configurações. São placas extremamente perfeitas, né? Bem viáveis e bem interessante, pessoal. Bem interessante você trabalhar com esse modelo de placa, né? Da PPA. A PPA saiu muito na frente. Então, mas tudo tem um benefício, mas tem um malefício também. Agora, vamos para os BO. Vamos para o BO. Pessoal, esses modelos de placa da PPA, ela teve uma versão que é a versão 1.2, se eu não me engano, 1.2, em que essa 1.2 foi uma série de problemas que essa placa nos trouxe profissionais na área de segurança, pessoal, uma série muito grande. Essas placas, a versão 1.2, ela causava o portão do cliente, tem vez que fechava, tem hora que não abria, tem hora que quando faltava energia ele desprogramava, ele ia lento, fechava lento, abria lento, muitas vezes parava no meio do caminho. Ah, será que tinha algum obstáculo? Não tinha, sendo que você tinha que ir lá resetar, apertar esse botão aqui para resetar, refazer toda a programação do percurso, ele ia para lá, para cá e depois atingia a velocidade. Ela esquecia o espaço, entendeu? De abertura e fechamento. Ela esquecia. Você tem que ir lá na casa do cliente, refazer tudo de novo. Imagina o prejuízo que o técnico tinha, porque isso, imagina um produto desse na garantia. O BO que não era. Então, essas placas eletrônicas da versão 1.2, ela teve inúmeros problemas, inúmeros mesmo, muitos prejuízos que ocasionou aí nos profissionais da área de segurança. E ainda quem tem essa placa, se não me engano, acho que é 1.2 mesmo, causou uma série de problemas aí. Então, tive clientes com esse modelo de placa, Triflex Facility, que ela fechava sozinho do nada, sem qualquer tipo de programação. Não tinha programação e ela fechava sozinha e muitos clientes se acidentaram, muitos carros amassados e aquele grande prejuízo aí provocado, e o cliente olhava para onde? Para o técnico. Olhava logo feio para o técnico, como se o técnico tivesse fabricado a placa, e era totalmente errado. Então, pessoal, teve uma série de placas dessas que deu inúmeras dores de cabeça, muito constrangimento para os profissionais da área de segurança, que foram esses aí. Fora isso, pessoal, aí a PPA ela lançou uma placa com todas as correções com esses problemas da versão anterior. Essa aqui já é uma versão 1.5. A 1.5 ela não teve esses problemas de portão fechando sozinho, perda de sinal, ou vamos supor, deixa eu ver, teve um problema no controle, essa questão de esquecimento de percurso. Aí lançou essa opção 1.5. A 1.5 ela só teve uns probleminhas pequenos, que foi na questão de receber sinal.
Tinha clientes que tivesse problema de radiofrequência ali atrapalhando naquele determinado local. O cliente, por mais que ele apertasse o botão do controle, ele não conseguia abrir o portão da garagem dele. Ele tinha que chegar para perto do portão para abrir. Isso era um problema muito grande que tinha nessas placas 1.5. Outro defeitinho que teve, eu acho que foi na questão de controles, receber controles. Ela tinha uma dificuldade, só foi mais isso aí, não 1.5. Então teve esses problemas aí. Mas mesmo assim, pessoal, esses defeitos das placas PPA, que teve as marcas Triflex Facility, teve uma série de problemas. Aqui temos 3 placas dessas. O valor dessas placas é muito significativo, né? Não é barato uma placa dessa. É mais de R$ 400 uma placa dessa hoje, né? E para imagina um prejuízo ter que trocar uma placa dessa aí. Então, pessoal, mesmo assim, tirando essas dores de cabeça, as placas da PPA atualmente são uma das melhores do mercado em termos de funções, recurso, componentes, resistência, entendeu? Só não achei legal foi a parte do suporte. Suporte da PPA não tive uma boa experiência, entendeu? Do suporte para você ligar lá para o saque da PPA para ter informações, configurações que tem que ter suporte, não existe. Então, mas eu tive uma série de dores de cabeça em questão de saque da PPA. Eu te liguei para lá, muitas vezes a ligação caía, você ligava, aí ele transferia para outro, que transferia para outro, que ia para outro, que não sei o que, contate seu distribuidor, contate isso, contate aquilo, e nunca conseguiria resolver o problema. Então, trazendo para vocês aqui essas informações, todas as placas eletrônicas, eu espero que vocês gostem de todas essas informações, e é isso aí, pessoal, até mais.